Essa foi a primeira psicografia feita pelo esse irmão, né? Foi um pouco complicada, porque foi num domingo que eu vi fazer uma pequena oração no meu quartinho que eu tenho aqui, um pequeno escritório que eu fiz uma divisão entre um escritóriozinho para estudos e o meu quartinho de oração. Enfim, eu vim fazer uma meditação, uma oração, e aí esse irmão praticamente me tomou sem eu poder ter nenhum... me tomou de assalto, na grande verdade. Enfim, vamos lá para a carta, para o que ele quis dizer, né? Para o que ele quis passar. E essa foi sobre a gravidade do coronavírus e o porquê o coronavírus veio para a humanidade e o que vai acontecer após se a gente não conseguir nos consertar como seres humanos. Então vamos lá. Carta para a humanidade. Cristo Criador nos deu livre-arbítrio, escolhas a serem tomadas, duas vertentes de um caminho, um Y. Nós como espírito em evolução, devemos ter nossas energias para fazer coisas boas, coisas generosas. Amar para ser amado, como a oração do generoso Francisco de Assis. A transformação começa agora, sob a tensão da catástrofe infecciosa emanada na crosta terrestre. Muitos irão retornar ao mundo dos espíritos, uns com aprendizado de evolução, outros com pesadas culpas e sentimento de nunca ter feito algo certo. Os umbrais estarão lotados de espíritos fracassados, desesperados, sem saber por que partiu de um lugar tão bom, aos seus olhos, para ir para o inferno. Tá, desculpa aqui que para ir. Vamos lá, Tá. Para ir para o inferno. Se eles, supostos espíritos, fizeram tudo certo no processo da sua encarnação. Mas certo aos olhos de quem? Enfim, é uma pergunta. Certo aos olhos de quem? Maria Consoladora comanda com sua falange de freiras, médicos, caboclos e guardiões que tiveram como missão confortar esses espíritos que partiu com dor e sofrimento, dias e dias agonizando, e se faz esses espíritos refletirem, isso fez com que esses espíritos refletissem de forma muito dura sua passagem pela crosta terrestre. Serão milhares de desencarnados, milhões de espíritos amparadores de muita luz, luz tão intensa que os cegam. E ainda não é a hora do resgate de todos os espíritos pela Mãe Altíssima. E só resta a esses espíritos esperar e suplicar pelo resgate do Altíssimo Criador. As colônias espirituais de todo o planeta trabalham sobre a intervenção de Maria, Mãe das Mães. O cansaço dos médicos, enfermeiros encarnados são tamanho. Orando dia e noite, membros religiosos, cada um em sua doutrina, monges budistas, padres, mesquitas, zeladores de casas de umbanda, Kardec, candomblé, elevam seus pensamentos e orações a todos os desencarnados, doentes, médicos e enfermeiros, guerreiros de frente da guerra invisível. A humanidade não irá acreditar que essa doença irá dizimar metade da humanidade. A espiritualidade, ou seja, roga aos céus para conseguir que o vírus seja repelido pelo organismo de muitos e não haja a dizimação de metade da humanidade.
E se a humanidade não mudar os hábitos, olhar ao seu semelhante como Deus Criador deseja que esse planeta seja, irá haver um vírus mais letal que esse e irá dizimar metade do planeta Terra. Esse pedido foi feito por Maria Milagrosa, ou um vírus letal, ou a extinção por uma guerra, que seria um mal muito maior que um vírus. Sobreviverão os que levantam a bandeira do Altíssimo, ou seja, mais uma vez, amor, caridade e fraternidade entre os povos. Aí esse espírito deixou uma citação muito interessante. O mestre nos mostra todos os dias como escolher o caminho correto. A escolha errada é a má fé dos encarnados. O para Deus é uma forma de tentar amenizar os erros dos nossos atos. Livre-arbítrio, já dizia o Senhor. Aí ele deixou que ele era um espírito inquisidor francês, Frei Antônio de Moraes, 1520. Aí ele não fez menção de eu colocar a minha pessoa como o médico que fez a psicografia do coisa. Ele, como foi a primeira carta, a primeira psicografia dele, ele quis trazer a mensagem por completo e dizer em qual época ele viveu. Ele foi um inquisidor francês que veio ao Brasil, né? A história dele eu já sei. Ele é um inquisidor francês que veio ao Brasil. Esse nome, Frei Antônio de Moraes, é um nome fictício. Só que ele teve aqui no Brasil em 1520, entre esses períodos da Inquisição, daquela vinda da corte portuguesa para cá, ele teve com a corte francesa aqui no Brasil e ficou, né? Ele é franciscano, sim. Ele é da Falange de São Bento. Ele é um frei da Falange de São Bento. E ele me escolheu, não sei porquê, né, para ser o médium que faz a psicografia dele. Então eu creio que muitas das mensagens serão mensagens de autoajuda mesmo para a humanidade, de grande escalão, por esses espíritos que são grandes. Hoje são os profetas, né? Que são os profetas do Senhor, porque as pessoas que vivem dentro da Bíblia, eles dizem de Jó, Moisés e tal, que foram os profetas do Senhor. Hoje os profetas do Senhor são esses espíritos que estão encaminhando e ascendendo, e eles vêm escolhendo em cada religião. Costumo dizer que religião é predestinação. Nós somos predestinados a cada religião. Você não tem assim, tipo, uma escolha, você já nasce aquilo. Você não vai ali vou escolher, vou ser protestante, ou vou ser budista, ou vou ser católico, ou vou ser candomblessista, ou você um budista, ou enfim, você não escolhe, você já vem predestinado a estar naquele núcleo de pessoas que carregam a bandeira de cada religiosidade. Então, assim, essa questão de dominação da fé foi que está fazendo a divisão por meio de fins lucrativos, que é o que está destruindo a humanidade, que é o que está destruindo o caminho correto de ser tomado, para onde você deve ir, de quem você deve ir. Eu não estou aqui a julgar ninguém, eu estou dizendo que são as palavras e menções que são trazidas desse espírito para mim, e já são a segunda, sempre voltando os pecados capitais.